Segundo a norma, a capa do meu trabalho, ela não tem numeração, nem a lombada, que são elementos externos, caso eu tenha feito ela. A folha de rosto, a folha de aprovação, a dedicatória, os agradecimentos, o resumo em língua estrangeira, as listas de tabelas ou de figuras e o sumário, elas são numeradas, mas não são exibidas. Essas numerações em suas respectivas páginas. Os elementos textuais, que seriam o corpo do nosso trabalho, é numerado e exibido. Ou seja, o corpo do trabalho vai estar enumerado segundo as páginas que não estão sendo exibidas os números aqui atrás. E as referências também não são numeradas. Como fazemos com que o Word numere partes e partes não? Quando criamos no Word as seções, foi com esse intuito. Depois da primeira quebra de seção, no caso a capa não pode ter a numeração sendo exibida. Eu venho depois da quebra de seção e faço o quê? Eu preciso colocar a numeração de página e essa numeração ela fica dentro do cabeçalho. Para fazer isso, eu vou até o menu Inserir e dentro da aba Inserir eu tenho Cabeçalho. Clico sobre essa opção. Cabeçalho, eu tenho alguns modelos que ele me sugere. Eu não vou estar usando modelos. Eu vou vir em Editar Cabeçalho. Nesse Editar Cabeçalho, ele vai me mostrar como seria a minha folha de rosto agora, sendo exibida apenas a parte que lhe convém ao cabeçalho. Neste caso, eu tenho uma opção de número de página. Eu estou agora dentro da guia de ferramentas de cabeçalho e rodapé. Eu venho nessa opção de número de página. E o número de página vai ser no início da página. A norma solicita que o número esteja à direita. Então eu escolho o modelo no qual o número de página está à direita e clico sobre ele. Apareceu um número aqui. Esse número, ele está aqui vinculado ao anterior. Repare que esse vincular ao anterior está destacado. Significa que está em uso. Eu vou desmarcar essa opção. Feito isso, o que aconteceu? Eu estou na página da folha de rosto. Só que essa página da folha de rosto não pode ser a 2. Ela tem que ser a página de número 1. Para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito sobre ela e mandar atualizar campo. Não fez o que eu queria. Ainda ele está como se estivesse vinculado. Neste caso, clico novamente com o botão direito e vou, ao invés de atualizar campo, eu venho em formatar números de página. Nesse formatar, ele está querendo continuar com a seção anterior, mas eu fiz a quebra de seção justamente para que não continue. Eu venho na opção Iniciar em e clico nela. E agora eu vou iniciar a minha contagem a partir da folha de rosto. Ou seja, a minha folha de número 1 será a folha de rosto. Clique em OK. Só que este 1 vai estar agora na folha de rosto, o número 2 na folha de aprovação, o número 3 na dedicatória, o número 4 nos agradecimentos, o número 5 no resumo, o número 6 em resumo em língua estrangeira e o número 7 estaria na lista de tabelas ou imagens e o número 8 estaria sendo no sumário, sendo usado pelo sumário. Já o número 9 tem a quebra de seção e o corpo do trabalho seria o número 10. Mas, segundo a norma, nenhum dos elementos do pretexto podem ser exibidos os números.
O que farei com isso? Eu vou novamente no Word até a folha de rosto. Eu vou selecionar o meu número 1, vou clicar na guia página inicial e vou vir aqui na cor da fonte e vou clicar para escolher a fonte em branco. Repare que quando está selecionado você vê o número. Se eu não selecionar este número, ele vai passar a não ser exibido. Eu vou tentar colocar uma cor. Vou dar 2 cliques fora depois que escolhi a cor branca do cabeçalho. Repare que o número não está sendo exibido. Quando eu dou 2 cliques e seleciono, eu consigo vê-los. Pois bem, agora que eu deixei em branco, eu vou até a parte antes do corpo do nosso trabalho. Neste caso, mesmo que a seção anterior, eu não quero a vinculação com a seção anterior, que teria que não exibir os números. Eu venho, neste caso, no corpo do meu trabalho. Eu preciso estar no cabeçalho e rodapé. Para isso, posiciono o mouse um pouco acima do cabeçalho. Repare que tem um caractere não imprimível mais claro aqui embaixo. Dou 2 cliques sobre ele e volto a exibir os meus números de página. Exibindo o número de página, eu vou até o corpo do trabalho e desmarco a opção vincular ao anterior. Com isso, agora eu preciso editar o número que está sendo exibido aqui. Por quê? Na verdade, ele não pode mais ficar em branco. Ele realmente vai ser a página de número 10, mas ele não pode ficar sem ser exibido. Eu venho até essa opção, seleciono ela, o número, vou até a guia página inicial e na cor da fonte eu escolho a cor automático. Se funcionou, eu vou dar 2 cliques para fora e ver. A folha de rosto realmente não tem a numeração, nem a folha de aprovação, nem a dedicatória, nem os agradecimentos, nem o resumo em língua estrangeira, nem a lista de imagens, nem o sumário. E o corpo do trabalho apresenta a numeração 9, ou seja, a minha monografia vai passar a contar a partir do corpo do trabalho, que é justamente o que a norma pede. Todos esses itens dos elementos do pretexto são numerados, mas não são exibidos. Repare que a folha de rosto aqui, ela nem o sumário e nem ela mesmo contém números. Sendo exibidos. Feito isso, eu tenho a configuração dos números de páginas que estarei usando até o corpo do trabalho. Depois do corpo, eu tenho 2 páginas e tenho a quebra de seção de referências bibliográficas. Mas, se eu não precisar exibir esse ícone aqui, esse número de página, como eu farei? Dou 2 cliques sobre o cabeçalho, eu posso estar selecionando e aqui eu vou desvincular ele da seção anterior. Eu tenho o corpo do trabalho, eu venho até, no caso, as minhas referências bibliográficas, seleciono o número de página, desmarco vincular ao anterior e posso, agora que não vai estar mais contando os números, vir até a aba página inicial, cor da fonte, escolher a cor branca. Dou 2 cliques
Isso faz com que o meu corpo de trabalho tenha numeração de páginas, mas a minha referência não exiba número de página. Pronto. A configuração está feita para meu arquivo. Por garantia, vou até o menu arquivo e clico em salvar.